Bem-vindo ao guia do ECDPM sobre a tomada de decisão na União Europeia relativamente à África. O objetivo deste guia é informar sobre a dinâmica das relações entre a União Europeia e a África e, especialmente, o processo de tomada de decisão no lado europeu. Este guia visa responder a uma necessidade de informação frequentemente expressa por partes interessadas em África, onde a União Europeia é frequentemente vista como uma organização homogénea. Na realidade, a estrutura e o funcionamento da União Europeia são complexos, envolvendo uma grande diversidade de atores e instituições. Esta apresentação tem um caráter sobretudo informativo. Não pode nem pretende abordar a complexidade das relações políticas, económicas e históricas entre a União Europeia e a África. Em abril de 2014, líderes europeus e africanos reuniram-se em Bruxelas para a 4ª Cimeira União Europeia-África. Vamos aqui falar de alguns resultados da Cimeira, do financiamento da parceria União Europeia-África, do processo de tomada de decisão e do estado atual da relação Europa-África, com um enfoque particular no lado europeu da parceria. Comecemos pela estrutura institucional da União Europeia. Como está organizada a União Europeia? Depois da catástrofe que foi para a Europa a Segunda Guerra Mundial, os Estados europeus iniciaram um processo de integração económica e política com vista a garantir a paz, a estabilidade e a prosperidade na Europa. Hoje, a União Europeia reúne 28 Estados-membros. A integração europeia é um esforço constante. Nunca pode ser dada como adquirida. Atualmente, 19 Estados-membros partilham a mesma moeda, o euro, e nem todos os Estados-membros concordam com a ideia de uma integração política mais forte. Como é que a União Europeia funciona? A União Europeia é uma organização regional governada por um tratado entre 28 Estados-membros. O Tratado de Lisboa, assinado em 2009, introduziu novas alterações aos tratados fundadores da União Europeia. As instituições mais importantes da União Europeia são o Conselho Europeu, onde os chefes de Estado e de Governo dos 28 países se reúnem para definir a agenda política da União Europeia. O Presidente do Conselho Europeu facilita o consenso entre os Estados-membros. Donald Tusk, ex-primeiro-ministro da Polónia, é quem ocupa atualmente este cargo. O Conselho da União Europeia, ou simplesmente o Conselho, reúne ministros de cada um dos países da União Europeia. Aqui se negocia e adota a legislação europeia e se coordenam as várias políticas da União Europeia. A Comissão Europeia é o órgão executivo da União Europeia. O Parlamento Europeu é diretamente eleito pelos eleitores da União Europeia. Tem um papel legislativo, de controle orçamental e de supervisão. O Serviço Europeu para a Ação Externa, ou CI, criado em dezembro de 2010, tem a função de um Ministério dos Negócios Estrangeiros Europeu. Funciona a par dos serviços diplomáticos dos Estados-membros da União Europeia. A União Europeia tem cerca de 139 delegações em todo o mundo. Estas delegações são como embaixadas da União Europeia, apesar de não tratarem de assuntos consulares. A Comissão Europeia tem várias funções que explicaremos em breve. Vejamos primeiro como está estruturada. A Comissão Europeia é liderada por um presidente, proposto pelo Conselho e eleito pelo Parlamento Europeu. O atual presidente é Jean-Claude Juncker, ex-primeiro-ministro do Luxemburgo, que sucedeu a Durão Barroso. Tem 7 vice-presidentes e 27 comissários. Cada Estado-membro designa um representante para o Colégio de Comissários. Os vice-presidentes têm o papel de orientar e coordenar algumas grandes áreas políticas, assumindo o papel de coordenadores das equipas temáticas de comissários. A alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança é também um dos vice-presidentes da Comissão. Cada comissário dirige uma direção-geral, ou DG. Os comissários não representam os interesses do seu próprio país, mas sim o interesse geral da União Europeia. De particular relevância para as relações com a África são a Direção-Geral da Cooperação para o Desenvolvimento, EuroPaid, ou DG DevCo, responsável pela gestão da ajuda da União Europeia à África, e a Direção-Geral do Comércio, responsável pelas negociações comerciais com a África, incluindo os controversos Acordos de Parceria Económica, ou APE.
As principais funções da Comissão Europeia incluem propor, gerir e implementar políticas, fazer propostas de legislação ao Conselho e ao Parlamento, gerir o orçamento e os recursos financeiros da União Europeia, incluindo o financiamento para a ajuda ao desenvolvimento, coordenar e harmonizar as políticas nacionais dos 28 Estados-membros. Em nome da União Europeia, negociar com países terceiros, incluindo os acordos de parceria económica com os países e as organizações regionais africanas. O Conselho da União Europeia reúne mensalmente os ministros dos 28 Estados-membros. Toma decisões políticas em nome de todos os Estados-membros relativamente a questões estratégicas. A alta representante presida as reuniões do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros. O Conselho tem estruturas permanentes. As mais pertinentes para as relações com a África são o Coreper 2, que reúne os representantes permanentes ou embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia. O Comitê Político e de Segurança, COPS, onde os embaixadores discutem aspectos da política externa e de segurança comum, incluindo situações de crise, sanções e missões da União Europeia. Grupos de trabalho geográficos e temáticos para as relações com a África, o COAFRE, as relações com a África, as Caraíbas e o Pacífico, o Grupo de Trabalho ACP, a Política de Desenvolvimento, o CODEV, as relações com os países do Norte de África, o Grupo de Trabalho Mashrek-Maghreb. O Serviço Europeu de Ação Externa preside a maioria das comissões relacionadas com as relações externas. O Parlamento Europeu é eleito diretamente pelos cidadãos europeus cada 5 anos. Em maio de 2014, os cidadãos europeus foram às urnas para eleger os seus representantes para o Parlamento Europeu. Para muitos, o resultado foi um terremoto político, com a ascensão de partidos anti-europeístas. O Parlamento tem 751 membros, agrupados em função das suas afinidades políticas e não por nacionalidade. Tem também um presidente, Martin Schulz, da Alemanha, que desempenha agora o seu segundo mandato como presidente do Parlamento Europeu. Ao contrário dos parlamentos nacionais, o Parlamento Europeu não pode iniciar legislação. A aprovação de legislação europeia, bem como o poder de decidir sobre o orçamento e os regulamentos dos instrumentos financeiros da União Europeia, são competências partilhadas com o Conselho. O Parlamento supervisiona o desempenho da Comissão e do Conselho. Está organizado em comissões. As mais relevantes para a África são a AFET, dos Negócios Estrangeiros, a DEV, para as Políticas de Desenvolvimento, e a INTA, para o Comércio Internacional. O Serviço Europeu para a Ação Externa, CI, foi lançado em dezembro de 2010. Funcionalmente, o CI é totalmente autónomo da Comissão e do Conselho. Uma das suas funções principais é, no entanto, a de garantir a consistência e eficácia das diferentes atividades da União Europeia no plano das relações externas. O CI é composto por diplomatas dos Estados-membros e por funcionários das instituições europeias. É dirigido pela alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança, também vice-presidente da Comissão, cargo atualmente ocupado por Federica Mogherini, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros da Itália. Na prática, porém, a diplomacia europeia é ainda algo em construção. Os líderes dos Estados-membros continuam a desempenhar um papel dominante, não existindo ainda, de facto, uma política externa e de segurança comum da União Europeia. A nova equipa da Comissão Europeia, em funções desde novembro de 2014, poderá trazer uma nova dinâmica e maior força a este projeto. As delegações da União Europeia, à semelhança de embaixadas tradicionais, representam a União Europeia no mundo e implementam a sua política externa. Na África, existem atualmente 51 delegações da União Europeia. Cada delegação é liderada por um chefe de delegação ou embaixador da União Europeia, que responde ao CI e à Comissão. Nas delegações trabalham funcionários do CI e da Comissão. Até 2011, as delegações representavam a Comissão e faziam essencialmente a gestão da ajuda. A partir de 2011, passaram a ter mais competências. As suas responsabilidades incluem
tratar de questões políticas e económicas, presidir às reuniões de representantes dos Estados-membros da União Europeia no país e coordenar a sua ação, conduzir o diálogo político com o governo do país de acolhimento, implementar programas da União Europeia. Para uma análise mais aprofundada sobre o papel das delegações da União Europeia, consulte no website do ECDPM a Briefing Note número 62, intitulada A Closer Look into EU's External Action Frontline. Em cada um dos países, a delegação tem um funcionário para a informação pública que lhe poderá dar mais informações sobre a União Europeia e oportunidades de financiamento.